doce voz eu ouço, bossa nova sem final, coração. Mais uma oração, gente, para a gente pensar um pouquinho nesse último domingo que vamos falar sobre esse assunto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai querido, durante esse mês nós estivemos aqui conversando sobre a necessidade de termos um coração em chamas. E nós te pedimos que o Senhor verdadeiramente, Pai, aqueça o nosso coração. Que nenhum de nós saia daqui essa noite indiferente, frio. Que nenhum de nós saia daqui com o coração endurecido. Mas que a gente seja verdadeiramente tocado pela Tua palavra, no mais fundo do nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai. Vem com Teu Espírito Santo aquecer cada um dos corações aqui hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu já deveria ter terminado essa série na semana passada, mas eu pensei um pouquinho, orei durante essa semana e pensei que ainda precisava dizer algumas coisas em relação a esse assunto, em relação a esse tema, até porque existe uma questão por trás de toda a problemática que nós temos lidado com essa série, que é uma questão muito comum nos nossos dias, muito comum nas nossas igrejas. E é essa questão aqui que eu vou colocar para você. Você já se sentiu assim, desanimado? Não sei se você já teve a experiência de se sentir desanimado. Mas essa é uma experiência muito mais comum do que você imagina. Pode ser que você aqui hoje esteja com esse sentimento. Um sentimento de desânimo, de decepção, um sentimento de desacreditar da vida, das coisas. Existe o desânimo de um modo geral, desânimo às vezes que nos paralisa profissionalmente, que nos impede de buscar grandes ideais, de estudar. Mas existe também o desânimo espiritual, que é o desânimo na caminhada com Deus. Eu não tenho dúvida que um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje em dia é o desânimo em relação às coisas de Deus, em relação à igreja, em relação à fé. Muitas pessoas iniciam a caminhada e no início o sentimento de muita alegria, de muita empolgação, entusiasmo, mas algumas coisas ao longo do caminho vão roubando a nossa alegria, vão roubando os nossos sonhos, a nossa capacidade de vibrar com as coisas de Deus, e a gente vai endurecendo, endurecendo, até que a gente fica totalmente paralisado, indiferente. E o pior disso tudo é que o sentimento de desânimo é algo extremamente contagioso. Existe até uma historinha muito engraçada, para não dizer trágica, em relação a essa questão do contágio do desânimo, que diz que um sujeito extremamente deprimido, desanimado, decepcionado, estava com um firme propósito de cometer um suicídio, e ele foi até o alto de uma ponte, e ele se ameaçou jogar de lá, e nisso veio uma viatura da polícia, o policial desceu, se aproximou e disse: não faça isso, eu tenho certeza que você vai encontrar bons motivos para ainda continuar vivendo. E o cara: não, eu vou pular. E aí o policial fala: não, rapaz, não pula não, por que você não compartilha comigo um pouco da sua vida e tal? E durante 30 minutos aquele sujeito contou a vida dele para o policial. Depois dos 30 minutos os dois pularam juntos na ponte, sobre a ponte. Porque muitas vezes é isso mesmo, o desânimo é algo contagioso, é muito mais fácil você influenciar alguém com seu desânimo do que você animar alguém com a sua empolgação. Isso é estatística. Muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente percebe pessoas desanimadas, a gente acaba tendo uma tentação muito forte de ficar desanimado também. É por isso que é tão perigoso esse desânimo espiritual. Eu tenho a impressão de que muitas vezes
Nós, pessoalmente, e as nossas igrejas são como esse automóvel que você está vendo aí. Imagine aí essa máquina. Isso é uma Ferrari de última geração, com 650 cavalos de força, com velocidade máxima de 330 km, com arranque de 0 a 100 em 3,7 segundos. E eu imagino que muita gente é tão bem equipada quanto essa Ferrari. Mas imagine esse carro, imagine essa máquina sem combustível. Será que essa máquina sem combustível vale mais do que um Fusquinha 72, caindo aos pedaços, como é que está lá com o seu tanque cheio? Será que ela vai a algum lugar com todos os seus cavalos, sem ter uma gota de gasolina? Eu imagino que muitas vezes a gente é assim. A gente procura se equipar. A gente procura encher a nossa vida de acessórios, de coisas até mesmo caras, e a gente investe. Mas no fundo, a pergunta é, será que isso realmente nos impulsiona? Será que é isso que vai nos colocar em movimento? Será que é isso que vai nos trazer vitalidade? A grande pergunta hoje, então, é, será que você não está precisando de uma injeção de ânimo? Será que você não está um pouco desanimado ou contagiado com o desânimo e precisa? Eu queria tanto poder acreditar de novo. Eu queria tanto poder me animar, me empolgar, voltar a sentir aquelas coisas que eu senti um dia na minha caminhada espiritual. Eu acredito que isso é uma coisa extremamente importante e é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Sobre um texto da Bíblia que, na minha compreensão, é o grande combustível que nós temos e foi, na tradição da igreja, o texto que resume, de fato, o combustível que impulsionou a igreja nos seus primeiros dias. Esse é o texto conhecido, que eu já mencionei, inclusive, no domingo passado, mas eu gostaria de me ater com mais detalhes hoje. Atos, capítulo 1, versículo 8. É apenas um versículo. Mas é o texto, é o versículo que nos explica como um grupo pequeno, amedrontado, tímido, inseguro, fragmentado de discípulos, conseguiu em poucos anos causar uma verdadeira revolução no mundo antigo. Como que um grupo daqueles, um grupo de discípulos que, diante da realidade da morte do seu líder Jesus, todos eles haviam fugido, sendo que o mais proeminente deles havia inclusive negado o seu mestre, como foi o caso de Pedro. O que explica aquele pequeno grupo fragmentado de discípulos ganhando o mundo, fazendo uma verdadeira revolução no mundo antigo? Esse texto nos explica o que aconteceu. Vamos ler juntos Atos capítulo 1, versículo 8. Talvez você esteja precisando deste empurrão, desta injeção de ânimo hoje. E ela está aqui para você. Vamos ler juntos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Está aí a explicação. O Espírito Santo desceu com poder sobre um grupo fragmentado de pessoas, impulsionou essas pessoas, que então venceram todas as barreiras e saíram da sua zona de conforto em Jerusalém para ganhar o mundo. E hoje você está aqui, porque um dia o Espírito Santo veio com poder sobre essas pessoas. Eu gostaria, então, de conversar com vocês sobre este texto, sobre essa injeção de ânimo que está presente nesse texto, a partir de dois conselhos que são muito evidentes nesse texto. Então, se você está precisando de uma injeção de ânimo, não se esqueça de duas coisas que eu vou
colocar aqui para você hoje a partir desse texto aqui. A primeira delas é o que está ali. Não se esqueça que você é uma testemunha. O texto, palavras de Jesus, diz: vocês serão minhas testemunhas. E, gente, isso por si só já deveria nos empolgar. Porque ser uma testemunha de Jesus significa um grande privilégio, mas também significa uma grande responsabilidade. Você sabia que, como cristão, você é uma testemunha? E que, calado ou com a boca aberta, dormindo ou com os olhos abertos, você está testemunhando? O que significa isso? Bom, vamos entender o que é ser uma testemunha. Vamos pensar na origem dessa palavra. Uma coisa muito simples. Você já deve ter visto essa cena que está ali, que vai aparecer agora. É o Fábio, patriota, que está ali testemunhando com a sua mão sobre a Bíblia. Você já viu em filmes de tribunal, quando o sujeito é colocado ali para testemunhar, ele precisa fazer um juramento com a sua mão sobre a Bíblia. E qual é a definição de uma testemunha no dicionário? Segundo o dicionário Michaelis, é a pessoa que assiste a determinado fato contestado, ou dele tem conhecimento e é chamada a juízo, a fim de depor desinteressadamente sobre o que souber a respeito desse fato. Isso é uma definição geral e clássica do que é uma testemunha. A gente poderia resumir dizendo simplesmente que uma testemunha não fala de si ou por si, mas fala de outro e por outro. Ou seja, o foco da história da testemunha não é ela mesma. Ela está ali porque ela presenciou, vivenciou determinado acontecimento e ela está ali para dar veracidade a este acontecimento ou a essa história. Qual é a relação entre o Espírito Santo e a função de testemunhar? É muito simples. Jesus, no seu discurso de despedida, quando ele reuniu os seus discípulos naquele lugar onde ele lavou os seus pés, João capítulos 13, 14, 15, 16, ele por 3 vezes mencionou o Espírito Santo, que viria justamente para essa finalidade, para testemunhar dele mesmo, de Jesus. Veja que a principal testemunha de Jesus, sabe quem é? Não é nem você e nem eu. A principal testemunha é o próprio Espírito Santo. Porque olha o que Jesus disse. Ele, o Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. E olha só, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ou seja, a função do Espírito Santo é falar de si próprio, é falar de outro. Olha o que Jesus disse, continuando, uma outra passagem nesse discurso de despedida. Quando vier o conselheiro, e ele está falando do Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, olha agora, ele testemunhará a meu respeito. E mais uma vez ele diz, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O que você está percebendo? É que a função do Espírito Santo é lançar luz, é revelar Jesus. Essa é a função. É manter Jesus vivo, presente em nosso meio. Essa é a função do Espírito Santo. Alguém já disse que isso é um ministério holofote. Ministério holofote, que é o ministério do Espírito Santo de lançar luz sobre Jesus. Daí que uma igreja, a gente pode pensar nisso,
uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja em que o Espírito Santo está em evidência, é uma igreja que fala muito de quem? De Jesus. Porque o Espírito Santo, ele não fala muito de si mesmo. Se você quer saber se a igreja está vivendo na dimensão do Espírito Santo, a pergunta é: essa igreja é cristocêntrica? Essa igreja vive, respira Jesus? Porque o Espírito não fala de si mesmo. E aí então vem a decorrência disso para a sua vida e para a minha. Porque o texto diz que a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a igreja, essa igreja se torna então uma igreja de testemunhas de Jesus. O que eu acho gozado nesse texto é que, tecnicamente, aqueles discípulos já eram testemunhas de Jesus. Eles já eram testemunhas oculares de Jesus. Eles já tinham visto o que Jesus tinha feito. Mas o texto de Atos diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí então vocês se tornarão minhas testemunhas. O verbo é no futuro. Porque na compreensão de Jesus, o que ele queria ensinar é que ser testemunha não é simplesmente saber coisas acerca de Jesus, não é ter visto simplesmente, mas é atestar com poder daquilo. Isso, gente, deve nos estimular. Isso é quando a história de Jesus cruza com a minha história. E aí então a gente se torna, com o auxílio do Espírito Santo, testemunha de Jesus. A pergunta que você e eu precisamos fazer é: quando é que a história de Jesus cruzou com a sua história? Qual foi o momento? Quando aquela história, que é a história de Jesus, ela se encontra com a minha história, aqui no meu mundo, onde eu vivo, algumas coisas absolutamente extraordinárias acontecem na minha vida. E eu fico imaginando que muito do nosso desânimo, muito da nossa decepção, é porque a gente tira o foco desse ponto, desse momento em que a história de Cristo se cruza com a nossa história. E a gente começa a colocar muita ênfase em outros pontos. A gente começa a colocar ênfase nos nossos problemas relacionais, no fato do outro não agir do jeito que eu imagino que ele vai agir. A gente começa a colocar em discussões doutrinárias, se você pensa isso ou pensa aquilo outro. E aí a gente perde o foco. O foco está aqui, você é uma testemunha. É isso que nos une, todos nós somos testemunhas. Isso é um grande privilégio, isso é uma grande responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque uma testemunha precisa ter algumas qualidades. Algumas qualidades muito evidentes. Por exemplo, uma testemunha precisa ter convicção e certeza. Ou seja, ela precisa ter absoluta certeza do que ela está dizendo. Você já imaginou o advogado chegar lá para a testemunha e você tem certeza disso? E aí o cara começa a gaguejar. Não tenho muita convicção, não tenho muitas... Uma testemunha sem convicção é uma testemunha que vai ter o seu testemunho invalidado ou desacreditado. Porque uma testemunha precisa ter convicção. Isso não quer dizer que ela não possa ter nenhum tipo de dúvida. Mas é preciso que ela tenha convicção sobre determinadas coisas centrais e básicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso não quer dizer que você não possa ter nenhum tipo de dúvida em relação às Escrituras. A Bíblia é um livro difícil. Certamente não há consenso em todas as coisas. Mas a partir do momento que a história de Cristo cruza com a sua história, você não pode ter dúvida. E eu me lembro muito do que aconteceu quando Jesus curou um cego. E aí as pessoas perguntaram para ele: quem que te curou? E colocaram ele na parede. Ele falou: olha só, eu não sei quem me curou não. Não conheço direito. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Ah, não, mas quem que te... Eu não sei, eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu te digo, eu era cego e agora eu estou vendo. Alguma coisa aconteceu na minha vida e essa pessoa transformou a minha vida. Então isso, ele tinha convicção. Ele tinha convicção de quem ele era e ele tinha convicção do que estava acontecendo com a vida dele. E assim também é conosco. Nós precisamos então de convicção e de certeza. Nós precisamos também de fidelidade. Uma testemunha precisa dizer o que sabe sem distorcer.
Já percebeu que muitas vezes a gente acaba dando uma aumentada ou então uma diminuída, porque a gente não é tão fiel assim. A gente acaba usando uma gasolina meio aditivada, ou aditivada não, falsificada, adulterada, que é uma gasolina com um pouquinho de fora dos padrões, é uma gasolina misturada. Em vez de beber um suco de laranja, a gente acaba bebendo muitas vezes uma laranjada. Gente, uma testemunha precisa de fidelidade. Ela precisa dizer e viver o que sabe sem distorções. Também precisa de integridade. Por quê? Porque ela precisa ter um comportamento coerente. Você já viu filmes de tribunal como é que acontece? Quando um advogado sagaz, ele quer desacreditar uma testemunha, o que ele faz? Ele procura pontos de incoerência na vida dessa pessoa. E aí ele chega assim e fala assim, olha, no ano tal você mentiu sobre determinado fato, não foi? E aí ele mostra lá as provas de que a testemunha mentiu. E aí fica aquela dúvida, poxa, se ele mentiu, quem garante que ele não está mentindo agora? Então, é preciso que a gente entenda que a vida nossa, a vida de cada um íntegra, é por si só um testemunho que fala, e muito mais do que as nossas palavras. Um grande pregador do século passado, chamado Moody, disse certa vez o seguinte: de cada 5 pessoas, 4 lerão a Bíblia. Aliás, uma lerá a Bíblia. De cada 5 pessoas, uma lerá a Bíblia. E 4 lerão a sua vida. Porque quando os nossos atos são incoerentes em relação àquilo que nós afirmamos que cremos, o nosso testemunho é desacreditado. E sabe o que acontece quando a gente se torna desacreditado? A gente começa a ficar desanimado. Está aí uma das grandes causas de desânimo, quando falta a integridade. E por fim, coragem. Porque uma testemunha precisa estar disposta a tudo pela verdade. É muito significativo que a palavra grega da Bíblia, do Novo Testamento original, que é traduzida aqui por testemunha, é a palavra martus, de onde vem a palavra mártir. Uma testemunha é um mártir. Uma testemunha muitas vezes paga com a própria vida. Mas sabe o que é interessante? É que você olha tudo isso e você fala, poxa, realmente é uma coisa muito séria, mais para desanimar do que para animar, essa coisa de ser testemunha. Não, não é. Sabe por quê? Porque quando você olha a história da igreja, você olha aqueles cristãos dos primeiros séculos, você vê um tipo de gente que era testemunha dessa maneira, com convicção, com fidelidade, com integridade, com coragem. E eles iam para as feras, eles enfrentavam inimigos absolutamente poderosíssimos. Mas eles iam com um sorriso nos lábios. Eles não iam lamentando, desanimados, capengando pelo caminho, dizendo, eu estou cansado, está muito dura a minha vida, não está dando para levar. Eles iam com um sorriso nos lábios. Leia livros, biografias que contam a história da igreja perseguida, de cristãos que vivem debaixo de grandes atrocidades. E você vai ver cristãos extremamente alegres. Eu tenho particularmente uma visão que contra muitas igrejas que chamam determinados missionários que vivem em países extremamente hostis ao cristianismo. E quando esses missionários vêm e começam a contar as histórias, as igrejas ficam cheias de pena. Não, não fique com pena. Porque o mártir, ele não deu o seu exemplo para você ficar com pena dele. Ele deu o seu exemplo para você enfrentar todo dia o seu chefe lá no seu trabalho, a sua família difícil. É para isso que ele deu a sua vida. Existe uma história no livro dos mártires que é muito interessante sobre essa coisa do estímulo ao testemunho. Eu não me lembro bem qual foi o mártir, mas a história dele é muito conhecida porque na ocasião eles estavam, os poderes dominantes estavam prendendo e queimando os cristãos. E aí então, um belo dia, ele foi capturado, o líder, o bispo daquela região foi capturado e ele foi colocado na fogueira para ser queimado. E antes de morrer,
ele bateu 3 vezes a mão, palmas, 3 vezes. E na hora, as pessoas que estavam ali não entenderam muito bem, mas depois veio a compreensão na igreja, que era um código que ele tinha feito com a igreja inteira, dizendo, olha, se um dia me capturarem, e se um dia eu for para a fogueira, vocês observem quando eu for queimado. E se eu bater palmas 3 vezes, eu estarei querendo dizer para vocês o seguinte, olha, a dor de ser queimado é suportável. Dá para aguentar até o fim. Então não desistam do caminho. Se eu bater uma vez só, é porque não dá para aguentar não. Mas se eu bater 3 vezes, dá para aguentar. Vá em frente. É uma história que ficou conhecida. Eu tenho isso registrado no livro dos Mártires. É um livro fabuloso. Gente, o testemunho desses primeiros cristãos que fizeram uma verdadeira revolução no mundo deve impulsionar a gente em direção ao nosso testemunho. Eles viveram condições muito mais precárias e difíceis do que nós. Mas ainda assim, eles testemunharam. Eles mantiveram viva a mensagem que eles carregavam na própria vida. Gente, isso deve ser um estímulo para você e para mim, que muitas vezes acabamos enfraquecendo, desanimando, com coisas tão pequenas. Vamos ser honestos e sinceros. Quantas vezes a gente fica pelo meio do caminho? Isso não quer dizer que a gente não possa enfrentar dias difíceis, dias de dúvida. Não. Nós enfrentamos, é verdade. Momentos difíceis, de dor, de tensão, problemas relacionais, que muitas vezes nos desanimam mesmo. Problemas familiares, enfermidades, uma série de coisas, porque nós somos fracos. Mas aí então, nós nos lembramos que mesmo debaixo da mais profunda fraqueza, nós somos chamados para testemunhar. Eu me lembro de quando a gente perdeu a primeira gravidez e a Juliana chegou no hospital. Ela ia ter que ficar talvez uns 2, 3 dias ali no hospital para poder fazer o parto de um feto morto. E era uma situação extremamente difícil naquele momento, muita dor emocional envolvida. Mas eu me lembro de uma coisa que Juliana disse, e que causou um impacto tremendo, não só na minha família, mas causou impacto em muita gente que estava ali. Ela disse, olha, se Deus permitiu que isso acontecesse com a gente, vai ter que valer a pena. E eu disse, como assim valer a pena, Juliana? Não, alguma coisa vai ter que acontecer aqui para esse negócio valer a pena. Isso vai ter que se transformar em uma mensagem, em algum testemunho, em alguém ver que o Filho de Deus também passa pelo sofrimento, mas passa de uma forma diferente. E, gente, Deus fortaleceu e fez diferença isso na nossa vida. E é assim, o testemunho é isso. É quando a gente vive a dor, a gente chora na dor, mas a gente passa pela dor sem que a dor nos abata, nos derrube. Porque a gente vai em frente. Então a primeira lição que nós aprendemos desse texto, não se esqueça que você é uma testemunha. Isso significa que a principal história da sua vida não é a sua história, mas é quando a história de Deus se cruza com a sua história. Já reparou que muitas vezes quando o sujeito é chamado assim, vamos ouvir o testemunho do irmão fulano de tal. E aí, às vezes tem gente até que cobra, né? Eu sei de pessoas aí que cobram 10 mil reais para dar o seu testemunho. Ele devia pagar o direito autorais para Deus, né? Porque tudo que aconteceu na vida dele foi de Deus, então ele está recebendo 10 mil, quer ver quanto que ele dá para Deus, porque é Deus que fez aquilo na vida dele. Mas enfim, vamos passar isso adiante. E eu já ouvi muitos testemunhos que é assim, o sujeito ele começa a contar a vida dele. E geralmente começa a contar as piores tragédias possíveis. Eu era assim. E começa a contar. 40, 50 minutos contando só derrota. Aí chega no final, faltando 5 minutinhos para acabar. Mas Jesus entrou na minha vida, transformou. Hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Glória a Deus por isso. Todo mundo bate palma, vamos felizes para casa. Ou seja, você foi lá para ouvir a história dele ou foi ouvir a história de Jesus? É engraçado que os testemunhos que nós vemos na Bíblia, eles têm uma pequena parte
que é a história de vida da pessoa, e a grande parte é a história de Cristo. Porque testemunhar não é contar a sua história simplesmente, é contar a história de Cristo. Você é testemunha de Cristo, não é de si mesmo. Então é isso que deve nos impulsionar para frente. Não se esqueça que você é uma testemunha. Agora, para que tudo isso, gente, seja real, é preciso que você atente para a segunda lição, que diz o seguinte: encha-se com o poder do Espírito Santo. O texto diz que eles só se tornaram testemunhas quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E a palavra que tem aqui é que eles então iriam, com o Espírito Santo vindo sobre eles, receber poder. Gente, a palavrinha poder aqui, como muitos já sabem, é a palavrinha dunamis, de onde vem a palavra dinâmico, dinamite. É a palavrinha descrita, que era usada, melhor dizendo, na língua grega, para descrever uma energia extremamente forte, uma energia capaz de fazer grandes coisas. Era essa a energia. E o que Jesus está dizendo é que eles iriam ser, então, literalmente dinamizados quando o Espírito Santo viesse sobre eles. A diferença, a palavra, o contraponto aqui seria o contrário de dinamis, aqui seria estático. O estático é o que não tem movimento, é o que é parado. O dinâmico é o que leva ao movimento, o que leva à ação. Então, o que Jesus está dizendo, olha, vocês vão receber um poder especial de Deus, através do Espírito Santo, e vocês vão ser impulsionados, vocês vão ser colocados em movimento. Usando a linguagem do carro, vocês vão receber gasolina. Porque a questão, gente, não é a quantidade de acessórios, não é se o carro é muito bem equipado ou se ele não é equipado. A gente tem, na história da igreja, carros extremamente equipados, como foi o apóstolo Paulo, um cara que falava vários idiomas, conhecia a filosofia grega, conhecia o pensamento do rabinismo judaico da sua época como ninguém, um cara extremamente instruído, era uma Ferrari. Só que nós temos também carros extremamente básicos. E se você pega um Pedro, se você pega um João, que eram pescadores, iletrados, pessoas que não tinham sequer conhecimento de outras línguas. Mas esses caras, eles revolucionaram, da mesma forma que o apóstolo Paulo. E cristãos anônimos, que a Bíblia não cita, quantos deles fizeram a diferença? Por quê? Porque a questão não era a quantidade de equipamentos, de acessórios do carro. A questão era se eles estavam dinamizados com essa gasolina. A diferença não era o carro, era a gasolina. A diferença não era o vaso, se era de barro ou era de ferro. A diferença era o conteúdo do vaso, que era o grande tesouro de que Paulo falou. O poder que eles receberam foi um poder para superar qualquer barreira. E aqui, as barreiras, elas são barreiras, como você pode ver ali. Em primeiro lugar, interiores. Porque não se enganem, o pior inimigo relacionado ao desânimo, a pior barreira, é exatamente a barreira interior. E dentre elas, a gente pode mencionar o desânimo. Temos ali o egoísmo, o medo, a vergonha, vícios. Tudo isso aqui é barreira interior. Muitas vezes o nosso testemunho fica manchado, fica comprometido, porque a gente não está tendo o devido poder para vencer essas barreiras interiores. E aí você já viu como é que é aquele atleta que começa a correr, corrida com barreira, e ele vai pulando? Muitas vezes ele tropeça naquela barreira. E se ele tropeça e cai, é porque está faltando alguma coisa. E muitas vezes o que está faltando é o poder do Espírito Santo para que a gente possa transportar essas barreiras interiores e também as barreiras exteriores. Quais são elas? A oposição, a perseguição, as dificuldades que virão no caminho. E aí eu fico achando estranho quando algumas pessoas começam a ver nessas barreiras algo absolutamente anormal. E começam a
Não, nós temos que lutar porque nós estamos sofrendo perseguição, nós temos que lutar para que não haja perseguição, temos que lutar para que não haja oposição. E eu me lembro das palavras de Pedro que diz: não estranhem o fogo ardente ao redor de vocês, porque é normal. Ora, nós esperamos o quê? Que o mundo não vá perseguir a igreja? É isso que nós esperamos? Às vezes eu vejo alguns pastores na televisão reclamando, por exemplo, da Rede Globo, falando que a Rede Globo é contra os cristãos, é contra os evangélicos, é muito tendenciosa. A minha pergunta é: o que nós queremos? Fazer uma aliança com a Rede Globo? Vamos lá, Rede Globo, vamos aqui patrocinar a igreja. É isso que queremos? Não, o que queremos é a oposição mesmo. É que fale mal mesmo. A gente precisa entender que a oposição, gente, é absolutamente necessária. John Stott, que foi um grande estudioso da Bíblia, ele dizia que a oposição está intimamente relacionada ao testemunho. E que se não há oposição, é talvez porque esse testemunho não esteja tão bom assim. Porque quando o testemunho ele confronta, na verdade, quando é luz, na verdade, aquilo que é treva se sente incomodado. Então é natural que aconteçam barreiras, oposições, dificuldades, sejam elas por conta de perseguição ou dificuldades naturais. E, gente, nós precisamos ir além das dificuldades. Quando a gente tem um coração em chamas, a gente supera qualquer barreira. Eu te digo isso porque quando você está em chamas, você supera barreiras. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Juliana, e estou falando da Juliana hoje de novo, né? Vamos pagar um mico aqui agora, porque eu me lembro que aquela fase inicial, sabe aquela fase assim, quando você começa a namorar, que está na paixão mesmo? Eu me lembro que eu fiz algumas coisas absolutamente malucas, que eu me pergunto se hoje eu ia fazer esse negócio. Me lembro que uma vez eu fui buscar ela na faculdade de bicicleta, debaixo de uma chuva torrencial, todo pingando, molhado, igual um pinto, molhado, para pegar a Juliana na faculdade de bicicleta, para dar uma carona nela de bicicleta. Isso não se faz se você não estiver apaixonado, meu irmão, com o coração em chamas. Entrei numa água absolutamente gelada, cheia de água viva lá em Arraial do Cabo, que eu nunca mais na minha vida eu ia entrar. Por quê? Você está apaixonado. Gente, quando você está apaixonado, com o seu coração ardendo, você supera as barreiras. Agora, quando você não quer, quando você está desmotivado, sabe o que acontece? Parece uma pedrinha, entra no seu sapato, você vai todo... não vai dar não. E aí você começa a negar aqui, negar ali, negar acolá, e você começa a ralentar aqui, ralentar ali, e você... Pronto, paralisou. Paralisou, esfriou, desanimou na fé, desconectou. Brasa se afastou do braseiro. Muitas vezes isso vem com um argumento até interessante, que eu preciso de um tempo. Mas esse tempo nem sempre é curador, se ele não vier acompanhado de propósitos nobres. Os monges iam para o deserto, mas não era porque eles iam buscar, porque precisavam de um tempo. Não. Eles iam com um propósito definido. E muitas vezes a gente diz que precisa de um tempo, vai para o deserto, mas vai sozinho. Vai sem ninguém. E vai sem Deus também. Então nós precisamos rever tudo isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Encha-se com o poder do Espírito Santo para você poder superar as barreiras. A grande pergunta aqui, que talvez você esteja fazendo, para a gente caminhar para o fim, seria: quais são as características de alguém que está cheio do Espírito Santo? Por quê? Se está cheio do Espírito Santo, se quando o Espírito Santo vem com poder sobre nós, a gente é impulsionado para fazer a diferença, então eu quero esse negócio. Mas quais são as evidências de que eu estou cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, é muito claro. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é. Qual é o resultado? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse o resultado,
E é assim que é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, gente, não é uma pessoa que tem um poder sobre os demônios. Muita gente pensa que expulsar demônio é o poder do Espírito Santo. Muita gente pensa que curar doente, fazer campanha de cura, cruzado de cura, o poder do Espírito Santo é isso. Tem muita gente que acha que o poder do Espírito Santo é milagres. É interessante que Jesus falou que quando ele voltar, ele vai encontrar algumas pessoas que vão chegar para ele dando um relatório. Nós expulsamos X demônios, Senhor. Nós realizamos tantos milagres, Senhor. Nós fizemos isso, Senhor. E a resposta de Jesus para esse povo, sabe qual vai ser? Eu não conheço vocês. E daí? Eu não conheço vocês. Agora, eu não vejo em nenhum texto da Bíblia Jesus dizer que quando ele voltar, ele vai ouvir das pessoas que amaram, que viveram a alegria, que é aquela alegria do Espírito Santo sobrenatural, que vivem em paz e que experimentam a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, que vivem a fidelidade com mansidão, com domínio próprio. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Porque pessoas que vivem isso são as pessoas então que Deus diz, ó, venham, o reino é de vocês. Porque foi isso que ele veio plantar. É esse tipo de gente que é o resultado da atuação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, gente, o resultado não é, como alguns imaginam, uma vida como aquela lá do Chico Xavier, psicografia. O Espírito Santo desceu sobre ele. Não. A atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa produz isso. É isso que faz o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então a pergunta é, será que eu estou cheio do Espírito Santo? E a pergunta não é necessariamente o quanto eu tenho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma energia manipulada pelo homem. A pergunta mais correta seria, o quanto o Espírito Santo tem de mim? Não é quanto eu tenho dele, mas é o quanto ele tem de mim. O quanto eu já me rendi a ele. O quanto existe em mim barreiras para a atuação. O quanto eu tenho entristecido a ele. Essa é a pergunta. E aí quando a gente começa a deixar que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, algumas coisas acontecem, dentre elas essas aqui que eu li. A pergunta então é, como é que você pode ficar cheio do Espírito Santo? Como você pode se encher? Qual é o caminho? A Bíblia também responde. É muito simples, está lá na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Olha o que o texto diz. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando, como? Como fazer isso? Olha os gerúndios. Primeiro, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, cantando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é o caminho. É engraçado que ele usa a expressão não embriaguem-se com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Tem muita gente que interpreta isso dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, o resultado é que ela fica como se fosse uma pessoa bêbada. Ela não fica, ela não se controla mais, ela está bêbada do Espírito Santo, que eu já ouvi muito essa expressão. Vamos nos embebedar do Espírito Santo. Quero ver todos aqui bêbados de Deus hoje. Já ouvi essa expressão. Mas não é isso, é justamente o contrário disso. Porque o texto está dizendo o quê? Não se embriaguem com o vinho, porque o vinho leva à libertinagem. Em outras palavras, aqui a palavra original é a dissolução, é a falta de controle. Por quê? Quando você se enche de vinho, o que acontece? Você perde completamente o autocontrole. E nós acabamos de ver que um dos frutos, um dos resultados da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa se chama domínio próprio.
Então o que nós vamos aprender é que Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele não vem sobre nós para nos destruir, para nos tirar do controle simplesmente, para fazer com que a gente perca todas as nossas aptidões emocionais. Não, não é isso. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele nos capacita para podermos, então, agir como a gente viu em Gálatas. E aí o caminho para isso qual é? Ele diz claramente, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu gosto muito dessa ênfase, falando entre si. É engraçado que a gente se enche do Espírito Santo falando entre nós. Porque quando a gente não fala entre nós, e a gente diz assim, não, com aquele ali eu não falo. Dificilmente a gente vai se encher do Espírito se a gente não fala entre nós. O Espírito Santo, ele age através da comunhão da igreja, quando a gente fala entre si, mas não fala qualquer coisa. A gente fala entre nós, com salmos, com hinos, ou seja, a palavra de Deus, quando a gente louva a Deus junto, quando a gente canta a Deus de coração, quando a gente vive uma vida agradecida, cheia de gratidão, constante a Deus, quando a gente se sujeita uns aos outros, a gente se torna servo uns dos outros. Ou seja, quando a gente vive na comunhão cristã, e é muito engraçado que o poder de Deus se manifesta na comunhão entre nós. Tudo que ele está falando aqui, ele está falando de algo que nós não podemos fazer sozinhos. Você percebeu? Ele diz assim, falando entre si com os salmos, você não pode fazer isso sozinho, que é falando entre si. Dando graças, todo o contexto aqui, sujeitando-se uns aos outros. Todo o contexto aqui está inserido na questão da comunidade. O que eu aprendo com isso? É que ninguém se enche do Espírito Santo sozinho. Ninguém se enche do Espírito Santo simplesmente fazendo aquela meditação da paz interior, transcendental lá. Deixa eu ir para o meu mundo porque eu preciso descobrir o poder de Deus que habita em mim. Não. A gente só descobre o poder de Deus vivendo em comunidade. Quando a gente tem os olhos abertos. Talvez a melhor oração para quem deseja ser cheio do Espírito Santo não é a oração de olhos fechados. É a oração de olhos abertos. Para a gente perceber aqueles que estão ao nosso redor, a necessidade de cada um, a gente assumir a postura de servo. E na medida em que a gente vai servindo uns aos outros, na medida em que a gente vai adorando a Deus juntos, na medida em que a gente vai vivendo a vida cristã em comunidade, o texto diz que aí então o Espírito Santo vem sobre nós. É muito interessante que lá em Atos 1, 8, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e isso está em Atos 2, ele não desceu sobre uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? O texto que fala da descida do Espírito Santo diz assim, estando eles reunidos, e ali era um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e em momento algum do Novo Testamento você vê o Espírito Santo descer sobre uma pessoa numa ocasião em que ela está sozinha. O Espírito Santo, ele desce com poder, ele capacita com poder quando existe o quê? Comunidade. Isso é altamente significativo para a gente entender que a forma pela qual o Espírito Santo atua é justamente na vida de comunhão. É por isso que se diz que uma brasa longe do braseiro, ela corre um sério risco de se apagar. Porque o poder do Espírito Santo se manifesta na comunhão. E aí, o que acontece? Aonde você vai, se você está verdadeiramente em comunhão com Deus e com os seus irmãos, você vai levar essa brasa incendiando. Porque você sabe que você está na comunhão. Agora, quando a gente se afasta da comunhão, a gente sente automaticamente aquele desânimo, a ausência, a distância de Deus. Por isso, se você hoje precisa de uma injeção de ânimo, as duas palavras, os dois conselhos que vemos em Atos 1, versículo 8, são essas duas que estão aí. Vamos ler juntos? Em primeiro lugar, não se esqueça que você é uma testemunha. Não se esqueça disso não. Mais do que um engenheiro,
mais do que um médico, mais do que um pastor, mais do que um estudante, mais do que uma assistente social, podóloga, mais do que uma bióloga, mais do que um advogado. Você é o quê? Uma testemunha. Aonde você for, você tem na sua vida uma história para contar. Quando a história de Deus se cruza com a sua história. Segundo lugar, vamos juntos? Encha-se com o poder do Espírito Santo. E isso, que fique muito claro, é o que vai energizar a sua vida. Que vai levar você para frente, que vai colocar você em movimento. Que vai fazer realmente de você e efetivamente uma testemunha. Mas, isso é algo que não se faz sozinho. É algo que a gente só pode experimentar em comunidade. O Espírito Santo desceu sobre um grupo de 120 pessoas. O Espírito Santo age em comunidade. Eu queria terminar com uma palavra, então, de ânimo para você. Talvez você esteja aqui, mas desanimou. Talvez você esteja aqui, mas se sente afastado, um pouco longe. É a hora de você voltar a experimentar esse coração incendiado, esse coração cheio de fogo que pulsa. Eu estive essa semana lá na igreja do meu pai, em São Cristóvão, e eu queria terminar com um exemplo para vocês. Nós vamos orar logo depois, mas eu queria terminar com um exemplo de algo assim muito impressionante que aconteceu. No domingo passado, quando eu cheguei em casa, eu geralmente falo com a minha mãe, e aí eu liguei para ela e ela me contou essa história. Algo que aconteceu na semana retrasada lá na igreja de São Cristóvão, envolvendo a moça que mora lá na igreja, a zeladora da igreja. E aconteceu um fato. E eu falei, puxa vida, mãe, isso é Atos 1:8. Isso é o Espírito Santo. É para isso que o Espírito Santo desce, vem, capacita uma pessoa para vencer as barreiras. No caso dessa pessoa, a barreira vai ficar muito clara, vocês vão ver qual foi a barreira que ela precisou vencer. Mas pode ser que no seu caso aconteça de uma outra forma. Não aconteça do mesmo jeito que aconteceu com essa moça. Mas, seja como for, eu achei essa história muito interessante. Chamei o Pércio, nós fomos até a igreja de São Cristóvão, levamos a nossa câmera lá, e a gente foi filmar essa moça contando essa história, porque eu queria que você aqui hoje ouvisse o que aconteceu lá, e que ilustra para a gente o que é um coração em chamas e o que é alguém revestido do poder do Espírito Santo, o que acontece na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, rapidinho. Com a Manu, que trabalha já há 9 anos aqui na igreja, e ela mora aqui. Eu queria que você pudesse contar o que aconteceu aqui semana passada, qual foi o evento que aconteceu e como isso marcou a sua vida. Fala um pouquinho pra gente. Então, na quinta-feira, quinta-feira 10h30 da noite, eu estava na minha casa, um telefone, e fui surpreendida com um rapaz que anunciou um assalto, falou que para eu colocar o telefone fora do gancho e falou que ele estava preparado para assaltar. Quando eu coloquei o telefone fora do gancho para minha cunhada ouvir, ele tinha entrado pelo portão da igreja. Ele pulou o portão da igreja e caminhou em direção à sua casa que fica nos fundos. Aí que ele anunciou o assalto. Isso mesmo. Ele pulou e foi, devagarinho, chegou na porta, anunciou o assalto. E quando eu virei para ele a segunda vez, já desceu sobre mim realmente o Espírito Santo de Deus. Eu, assim, com uma voz alterada, com uma autoridade mesmo, eu falei, olha, eu vou abrir você vai assaltar, você vai levar o que você quiser, mas primeiro eu vou orar por você. Você está me ouvindo? Eu vou orar por você. Mas eu falei alteradíssima. E ele olhou para mim, fez o movimento que ia abrir a porta. Quando ele abriu a porta, aí eu vim de encontro com ele. Ele abriu a porta e se ajoelhou. Quando ele ajoelhou, falei, pronto, Senhor, é teu. E eu fiz uma imposição de mãos na cabeça dele, comecei a clamar em nome de Jesus. Falei, Senhor, não é no meu nome, porque eu não sou ninguém. Em nome de Jesus,
E perguntei o nome dele antes, ele me falou, meu nome é Alexandro. Eu falei, muito bem, Alexandro. Então, em nome de Jesus, Alexandro, a tua vida agora está sendo entregue nas mãos do Senhor. E comecei a orar, acho que 10, 5 minutos, na hora eu não lembro, né, o resumo da oração eu não lembro. E ele levantou, quando ele levantou, ele fez assim o movimento das mãos e falou que não iria mais fazer nada. Eu não vou fazer mais nada. Pegue a chave para mim e abra o portão. E eu, como eu estava, eu só virei meu braço, peguei a chave e falei, olha só, Alexandre, eu vou abrir o portão para você com muito prazer. Sabe por quê? Porque você entrou na minha casa, você entrou na casa do Senhor como um bicho. E o Senhor te criou como um homem. Você entrou como um bicho e você vai sair daqui como um homem, com a tua cabeça erguida. E quando eu cheguei no portão para abrir o portão para ele, e ele abre o portão para mim que eu quero ir embora, vai ver o teu filho. Meu filho estava no computador quando ele anunciou o assalto. E eu falei, não, meu filho não vai infartar não. Você vai me ouvir agora, você veio até a minha casa, agora você vai ouvir. Ele queria ir embora, aí você falou para ele que era para ele esperar um pouquinho, que não era para ele ir embora. Eu falei, não, agora você vai me ouvir. Você vai me ouvir. Ele, não, vamos chamar a polícia. Eu falei, não, você não vai ser preso, não, eu não quero você preso. Você entrou aqui para ouvir a palavra, você só vai sair daqui depois que eu falar. Está me ouvindo, Alexandro? E ele, todo o tempo, com os olhos cheios de lágrimas. E ele falou, olha, eu sou ex-convertido, eu um dia frequentei a igreja e hoje eu sirvo praticamente ao Satanás. E eu falei, você é usuário de droga? Ele falou, sou usuário de droga. E ele falou, eu vim para assaltar. Assim mesmo, eu estou armado, eu vim para assaltar. Eu falei, você não vai assaltar. Mas você não vai fazer isso, tá? Você veio assaltar outra coisa. Você veio pegar outra coisa. E ele, em todo o tempo, incomodado, não, eu quero ir embora, abre o portão para mim. Depois que eu fiz outra oração, comecei a clamar pela família dele também, incluí todo mundo. E ele, abre o portão para mim que a polícia vai chegar aqui. Eu falei, não, eu não quero você preso, tá? Eu vou abrir o portão para você. Abri o portão, eu falei, olha, um dia, se você quiser voltar como um homem, eu vou ter o prazer em abrir o portão para você. A igreja aberta, para você sentar no banco da igreja, no templo, para se alimentar da palavra do Senhor. Ninguém vai saber que foi você, só eu te vi. Você está me ouvindo, Alexandre? E ele, eu vou voltar. Falou que iria voltar e tudo. Eu falei, vai. Se você não quiser voltar, se você estiver com fome, bata aqui e me chama. Eu venho te dar comida, eu venho te dar água. E mostrei os locais onde estão faltando, o portão está quebrado. Eu falei, você está vendo aquele buraco ali, Alexandre? Você nunca mais você vai pular por ele. Você está me ouvindo? Eu todo o tempo com autoridade. Não sei de onde partiu. Sei e não sei, foi o Senhor. E ele olhou, falei, eu estou vendo. Falei, então tá. Agora que você já ouviu, eu vou abrir o portão para você. Abri o portão, ele foi. Foi até quase o final do portão. Quando chegou no final, me deu aquele salve, você ainda não completou, vai lá de novo. Aí chamei, volta aqui, tem mais uma coisa. Ele já estava do lado de fora. Ele já estava do lado de fora. Você chamou ele para voltar? Chamei para voltar, não tinha terminado. Aí chamei, eu falei, vem cá, tem mais uma coisa. Um dia você abriu a sua boca para falar que você aceitava o Senhor Jesus como Salvador da tua vida. A palavra não volta atrás. Você lembra disso? Eu estou mentindo? Ele falou não. Eu falei, então você vai com Deus. E ele foi. Me impressionou muito. Poderia ter tido um desfecho diferente, ela poderia ter morrido, ela poderia ter sido assaltada, não ia mudar essencialmente a história. Mas o que foi impressionante é que ela aproveitou essa ocasião. E ela, cheia deste poder para testemunhar, mesmo numa situação assim, absolutamente adversa. Eu me lembro que quando eu contei isso lá em casa para a Gabi, quando eu falei que teve um assalto, ela, pai, nem conta mais, porque senão eu não vou dormir. Eu, não, vou contar que você vai ouvir. Quando eu acabei de contar essa história, ela estava com a boca assim. Eu falei, Gabi, é isso que acontece. Quando a gente vive de fato o Evangelho e o Espírito Santo habita na gente, nessas horas críticas, a gente não se prepara para isso não, mas Deus prepara a gente. E Ele fala, a gente se torna a boca de Deus nos momentos como esse. Então é exatamente isso
que significa, gente, ter um coração em chamas para testemunhar, para ultrapassar barreiras. A música que nós vamos cantar agora, ela faz uma pergunta. A pergunta, essa música é baseada no texto de Atos 1, versículo 8. E a música faz a pergunta: como sairemos de Jerusalém? Essa é a pergunta. Como é que nós vamos sair da nossa zona de conforto, desse comodismo, de cuidar da nossa própria vida, do nosso trabalho e tal? Como é que nós vamos sair simplesmente disso? De ser alguém que vive apenas para si mesmo? E como é que nós vamos vencer poderes, barreiras enormes, sejam elas interiores ou exteriores, que são maiores do que nós? Como é que nós vamos transpor isso, gente? E a resposta está no poder do Espírito Santo, quando ele aquece o nosso coração. O meu desejo é que você não saia daqui hoje com o seu coração frio, indiferente, mas que você saia daqui hoje com a certeza de que quando o Espírito Santo vem sobre você, de fato, você é energizado. Existe combustível espiritual. Talvez você tenha chegado aqui com o carro na reserva. Sabe aquele bafo? Acende a luzinha amarela lá e você está andando, contando ali os metros. Está doido para achar um poste. Ou um poste. Um posto. Um poste. Essa foi pior do que Cataratas de Nova Iguaçu. O posto. Você está doido para achar um posto. E eu me lembro quando eu era criança que eu brincava de um videogame num Atari chamado River Raid. Não sei se você já brincou, que tinha um aviãozinho assim, né? E quando ele estava quase sem combustível, ele começa a pitar. Aí às vezes você entrava num tanque de combustível, aí você dava aquele, quase você suspirava, né? Era aquele alívio. Talvez você chegou aqui nesse último bafo de gasolina, já sem mais poder para sair daqui. O meu desejo é que você saia daqui com o tanque cheio. Que você possa realmente sair daqui. A oração que eu faço agora e que eu vou fazer é justamente nesse sentido. Se você sente que o tanque está esvaziando e que você precisa encher o seu coração, a sua mente de Deus e do Espírito Santo, esse é o momento. Então faça a oração junto comigo. Aí mesmo onde você está, você pode orar e vamos juntos terminar cantando essa música, Como Sairemos de Jerusalém, para alcançar os lugares mais distantes da terra, como diz Atos 1, versículo 8. Vamos orar? E logo depois o grupo vai estar conduzindo aqui. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E como nós ouvimos o testemunho dessa simples moça, a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, além de nos inspirar, ela enche a nossa vida, nos energiza, nos capacita. E nós te pedimos, Pai, que nenhum de nós saia daqui hoje com o seu coração vazio, desmotivado, desencorajado, desanimado, paralisado. Ó Senhor, vem sobre nós, da mesma forma como o Senhor veio naqueles primeiros dias, e nos capacita, Pai, para sairmos daqui como testemunhas, para podermos fazer diferença lá no nosso trabalho, na nossa família, que a gente tenha o poder que vem do alto para, de fato, mostrar, Pai, a vida de Jesus na nossa vida. Nos tira, Pai, do nosso sono espiritual. Volta, Pai, a aquecer o nosso coração. Que nenhum de nós saia daqui, Pai, essa noite, vazio, mas que cada um de nós saia cheio do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai. Vem sobre nós, com o teu poder, Pai. Nos capacita para podermos testemunhar de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um, libertas, sendo bom, libertas, grato sou, libertas em amor, libertas.